Diz o texto sagrado: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Verso 42. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhes respondeu: eu te garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? A mensagem da cruz, irmãos, é a mensagem mais prioritária da Bíblia Sagrada. A mensagem da cruz, ela é a mais importante, ela é a mais atual e a mais transformadora de todas as mensagens contadas pela humanidade. Ela é a mais importante porque ela condensa, ela consuma o plano de Deus para a salvação da humanidade. Existe alguma coisa mais importante do que a salvação da tua alma? A mensagem da cruz é a mensagem mais importante, porque ela vai trazer a consumação desse plano. Ela é mais atual, porque ela continua atuando na vida dos pecadores que recebem esta mensagem e se convertem no Senhor Jesus. Ou seja, cada dia essa mensagem precisa ser proferida. E é mais transformadora, porque é a única, irmãos, é a única mensagem capaz de transformar o ser humano. As ideologias são interessantes, as bandeiras partidárias e políticas, em alguns momentos, são bastante interessantes, mas transformação de natureza, só a mensagem da cruz, irmãos. Só a mensagem da cruz. Você olha para a sua vida antes de se deparar com a cruz. Quem era você? Como você pensava? O que você fazia? O que você falava? Como você agia? Mas depois que você passou pela cruz, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele homem iracundo, aquela mulher murmuradora, aquele rapaz sem eira nem beira, sem limites, agora é uma pessoa enquadrada, endireitada, ajustada, porque passou pela cruz de Cristo. Transformação de natureza. Não é só o caráter, mas a natureza. Quem passa pela cruz não é mais a mesma pessoa. Por isso que a mensagem mais importante, mais atual e mais transformadora de toda a história. E eu gostaria de falar para vocês um pouquinho desse contexto que nós acabamos de ler, de Lucas, capítulo 23. Jesus está ali na cruz. Jesus está crucificado. E só para que vocês possam contextualizar, a caminhada de Jesus até a cruz foi muito longa, mas foi muito longa em 18 horas, mais ou menos, talvez um pouco menos. Na madrugada de quinta para sexta, Jesus é preso, lá no Getsêmani. Ele estava orando com seus discípulos, pediu a alguns para que ficassem orando com ele, e ali ele tem toda aquela carga emocional na oração, ao ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. Quando ele sai com os seus discípulos, encontra o restante do grupo, logo vem Judas com a guarda do Sinédrio para prender a Jesus. Isso aconteceu na madrugada, provavelmente ali na segunda, terceira vigília da noite. Só para vocês terem ideia, à noite
em Israel, ela vai das 6 horas da tarde às 6 horas da manhã. E existem 4 vigílias, 4 períodos. Cada período é dividido em 3 horas. Então, de 6 às 9 é a primeira vigília, de 9 à meia-noite é a segunda vigília, da meia-noite até as 3 da manhã é a terceira vigília, e das 3 da manhã até as 6 é a quarta vigília. Então, provavelmente, deve ter sido ali na terceira vigília, na partir da meia-noite, que Jesus foi preso. Estava reunido com os seus discípulos, Judas o beijou, para identificá-lo, porque haviam 2 coisas que estavam acontecendo, uma naquele momento e outra já era corriqueira. Jesus ali estava, era à noite, então era necessário uma identificação, não tinha luz pública, né, ali no jardim do Getsemane. Ele precisou identificar Jesus. E uma outra coisa, que Jesus era chamado de Rabi, mestre, mas ele era considerado mestre do povo. E uma das características de Jesus é que as roupas de Jesus eram semelhantes às roupas dos seus discípulos. Ele não tinha diferenciação de veste, diferentemente dos rabinos da época, que se vestiam como mestres. Jesus não tinha isso. Então, Jesus precisava ser identificado. Isso aconteceu naquela madrugada. Jesus é levado para o Sinédrio, que seria mais ou menos hoje o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o lugar politicamente mais importante da sociedade judaica naquela época. Ali, por volta de 3 horas da manhã, Jesus é julgado pelo Sinédrio. É considerado culpado. Qual era o crime de Jesus? De se intitular Senhor, de trazer uma revelação maior do que a atual, de se intitular o Messias. Esse homem é um herege. O que faz com Jesus? Por volta das 3, 4 horas da manhã, Jesus é levado para o palácio de Herodes. E vai a comitiva levando Jesus até Herodes. E diante de Herodes, mais uma vez, Jesus é julgado. Depois desse julgamento, que Herodes não quis se comprometer, ele volta para Jerusalém e é julgado mais uma vez pelo Sinédrio. E aí, provavelmente, já era pela manhã. Umas 7, 8, 9 horas da manhã. Jesus é julgado pelo Sinédrio. E o Sinédrio decide, nós precisamos levar esse caso a Roma. E quem estava ali? Quem era o governador da Judéia? Pôncio Pilatos. E aí Jesus vai para o seu 4º julgamento, irmão. Olha só. Nesse período de tempo. E aí já é em torno das 9, 10 horas da manhã. Jesus é julgado por Pilatos. E Pilatos não queria condenar Jesus, o texto é claro em relação a isso, ao ponto dele lavar as suas mãos. E ele passa o julgamento para quem? Para o povo. Colocou Barrabás, colocou Jesus. Qual deles vocês acham que seja culpado? E o povo gritava dizendo, Jesus, que seja crucificado, crucificam. Então Jesus, ele ali tem o seu 6º julgamento da meia-noite, olha só, irmãos, da meia-noite até ao meio-dia. 12 horas, Jesus sendo julgado. Ele sai daquele ambiente e é levado para um patíbulo do local onde eles estavam reunidos, onde estava o Sinédrio, onde estava Pôncio Pilatos. Jesus é açoitado. E aí aquele filme Paixão de Cristo vai falar de uma forma muito contundente do que aconteceu naquele momento. Jesus é açoitado por ordem romana. E o açoite romano era um açoite de couro dividido em 12 partes.
Então, cada parte tinha, cada fita, né, cada fio daquele couro tinha pedaço de metal, pedaço de osso nas pontas. Então, quando o algoz jogava nas costas, vinha rasgando, dilacerando. A maioria dos condenados a esse tipo de açoite, de açoitamento, morriam durante o açoite, porque rasgavam a carne ao ponto de aparecer as costelas. Por isso que o Império Romano é considerado um dos impérios mais cruéis da humanidade. Jesus ele só consegue ficar vivo, irmãos, porque a gente tem aquela impressão de um Jesus assim, fraquinho, aqueles atores de Hollywood, né? Tudo minguado. Irmão, Jesus era parrudaço. Que isso? Era forte pra caramba, bração. Que isso tá falando? Certeza absoluta. Fala pra mim, qual era a profissão de Jesus? Hã? Ele era o quê? Carpinteiro. Não confunda carpinteiro com marceneiro, tá bom? Jesus não era marceneiro. Jesus era carpinteiro. Quem sabe a diferença entre marcenaria e carpintaria? Eu não vou falar que o pastor Anselmo disse que marceneiro é frouxo, porque vai não ficar queimado. Marceneiro trabalha com móveis. Quem faz esse banco aqui é o marceneiro. E o carpinteiro faz o quê aqui dentro desse templo? Faz essa estrutura toda. A carpintaria é estrutura. E a marcenaria são móveis. Jesus ele trabalhava com estrutura. Só que ele trabalhava numa época, irmãos, que não tinha aglomerado. Não tinha MDF. Não tinha. Era só madeira de lei. E tu já pensou ele durante 15 anos, 20 anos da vida, serrando madeira? Jesus ele só consegue ficar vivo depois do açoite porque ele tinha músculo para dar e vender, irmãos. Agora você imagina o que acontece com Jesus, a função, o ofício dele foi exatamente para prepará-lo para sofrer na cruz. Deus. Ele não podia morrer do açoite. Ele tinha que aguentar. E só aguenta quem tem músculo, que vai tapar as costelas para não arrebentar as costelas todas. Que era pedaço de metal, irmãos. E aí Jesus, quando sai da cruz, quando sai ali daquela tortura, daquele açoitamento, Jesus ele recebe a cruz de madeira. Irmãos, a cruz não tinha rodinha. Sabe aquela rodinha que você bota ali para carregar? Assim, não, ele tinha que arrastar a cruz. E não era MDF, tá? Era madeira. Quem tem móvel de madeira maciça dentro de casa sabe que para levar o móvel de um lugar para outro precisa de 2, 3, 4 pessoas, dependendo do tamanho do móvel. Hã? Era assim que era a cruz. E Jesus vai carregando. É por isso que Jesus não consegue carregar a cruz, irmãos. Porque além dele ser forte pra caramba, ele já tinha recebido muito, muito açoite. E aí ele cai de novo, e até que é chamado um sirineu. Alguém sabe onde que fica Cirene? Antiga Cirene? Era Simão de Cirene, Simão Cirineu, que ajudou Jesus, ou melhor, ele foi constrangido, né, a ajudar Jesus. A região de Cirene fica no norte da África, provavelmente entre Líbia e Mauritânia. Ou seja, Jesus é ajudado por um africano, por um negro ali naquele momento. Jesus ele chega até ao Calvário
ao Monte Gólgota. Só para a gente ter essa ideia, irmãos, essa coisa de professor, né? A gente vai falando, vai perdendo horário, já são 11h15, eu estou aqui, blá, 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 na introdução. Só para a gente ter essa ideia, a região de Jerusalém é uma região de montanhas, são colinas baixas, tá? E havia o Monte Moriá, era chamada Cordilheira do Sião, né? Monte Moriá, Monte das Oliveiras e o Monte Calvário ou Gólgota. O Moriá era onde foi construído o Templo de Jerusalém. Foi exatamente naquele lugar onde Abraão sacrificou seu filho Isaac. O Monte das Oliveiras ainda ficava na cidade, dentro da cidade. Tinha uma parte para o norte, que era o Vale de Josafá, que é exatamente aonde vai acontecer a última das batalhas da grande tribulação, a batalha do Armagedon, é aquele Vale de Josafá. E para frente, para a banda do sul, é o Jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. E ao lado desse monte, já fora da cidade, nós temos o Monte Caveira, o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Então Jesus sai do Moriá, passa pelo caminho da Via Crucis, descendo ali já a montanha ali das Oliveiras, para subir novamente até o Calvário. Olha só, irmãos. Só o caminho já era uma tortura. E ali está Jesus açoitado. Estou falando isso para você ter essa ideia, porque às vezes a gente não tem essa ideia, irmão, essa ideia geográfica, essa ideia cultural. O que está acontecendo naquele momento? Isso não aconteceu só com Jesus, aconteceu com todo mundo que é crucificado ali, acontecia isso. E aí Jesus chega na cruz. E quando Jesus chega na cruz, qualquer dia eu vou pregar sobre esse tema, as 7 palavras de Jesus na cruz. Jesus fala 7 vezes na cruz, crucificado. O prego atravessa a sua mão, atravessa seus pés. E Jesus, ele é colocado na cruz e ele fala 7 palavras, sendo a primeira palavra. Irmãos, que coisa linda, né? Primeira coisa, você sabe qual foi a primeira coisa que Jesus falou na cruz? Primeira palavra que Jesus falou na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Às vezes alguém pisa no nosso calo, a gente já quer brigar, né? Jesus passa por tudo isso e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o Jesus que a gente serve, irmãos. Segunda palavra que Jesus fala na cruz é a constituição familiar. Qualquer dia eu vou pregar sobre isso, gente. Me lembre. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Jesus não deixa a ponta solta. Jesus vai cuidar da mãe dele até na cruz. Terceira palavra que Cristo disse foi exatamente essa que nós lemos para o ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. A tua vida está resgatado, mesmo diante da maior tragédia. A quarta palavra de Jesus foi talvez a maior das atrocidades que o pecado pode fazer. Jesus, ele grita. Algumas versões dizem que Jesus grita em alta voz. Eu pergunto assim, o que é gritar em alta voz? Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado, irmãos, é a única coisa que consegue separar a Trindade. Vou repetir. O pecado é tão poderoso, no sentido maléfico, que é capaz de separar o pai e o filho. E ele só fez isso por sua causa, por minha causa.
É por isso que no Getsêmani Jesus diz: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Jesus estava correndo a raia, irmãos? Jesus estava com medinho de ser açoitado? Jesus estava pensando em não subir a cruz? Não, irmão. Qualquer caveira aí faria a mesma coisa que Jesus fez. Vamos lá. Isso aí, selva. Jesus não arregou, irmão. O que Jesus pediu para que o Pai lhe passasse o cálice? A perda da comunhão. Irmão, tem crente que fica um mês sem ler Bíblia, um ano sem vir à igreja e está tudo bem. Jesus, ele ficou sem a presença do Pai um momento e ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Ai, meu Deus. Como nós precisamos aprender com Jesus, irmãos. A quinta palavra de Jesus: tenho sede. Jesus era gente, irmãos. A gente tem essa coisa assim meio fantasiosa, que ali Jesus é Deus, ele é Deus. Então ele estava na cruz, mas estava lá todo poder. Irmãos, o texto de Filipenses é muito claro, ele se esvaziou. O nível de desidratação de Jesus chega ao ponto máximo. E Jesus perde água. A sexta palavra, e aqui é uma sequência, mas é importante a gente dividir em sexta e sétima. A sexta palavra, e eu gosto do número 6. Ele disse: está consumado. Por que eu gosto do número 6? Porque na Bíblia Sagrada o número 6 é o número do homem. Ele está dizendo: homens, mulheres, eu fiz tudo. Vocês não precisam fazer mais nada, porque todo sacrifício foi feito. Em seguida, ele diz a sétima palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Chegou a hora de voltar para casa. Então, quando você tiver no dia de voltar para casa, não fica pedindo mais dia para o Senhor, não. Eita, que coisa forte que eu estou dizendo. Tem um pastor que ele diz que Jesus só morreu na cruz porque ele não era crente. Se Jesus fosse crente, ele não morria na cruz. Por quê? Porque se a gente soubesse que um menino de 33 anos ia morrer injustamente, nós reuníamos todos os WhatsApps, Instagram do mundo e a gente ia pedir oração. Não, vamos orar, porque esse menino tão bom, não fez nada pra ninguém, como pode? Ele não vai morrer desse jeito. Mas vamos orar, vamos fazer vigília, vamos fazer campanha para que ele não morra, porque ele é homem de Deus. Não pode acontecer isso, irmão. A gente ia pro governo, pro Planalto, a gente ia fazer qualquer coisa. Mas ele não podia morrer desse jeito. Ainda bem que Jesus não era crente, né, irmão? Vestiu a carapuça? Você vestiu a carapuça que eu acabei de falar? Então, o dia que chegar a tua hora, Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Isso que Jesus ensina pra gente, irmãos. E quem tem comunhão com Deus sabe quando vai chegar a hora. Sabe. Por isso, esteja preparado para o dia de voltar para casa. Aleluia. Aleluia. Entretanto, já preguei, né, irmãos? Só foi a introdução. Eu gostaria só de, em 10 minutos, 15 minutos no máximo, falar para vocês sobre duas atitudes que tiveram na cruz e a mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz? São duas atitudes. A primeira, de rejeição, e a segunda, de arrependimento. Você sabe muito bem, tinham dois lados. Um ladrão que estava de um lado, ele vai dizer: não és tu, Cristo, versículo 39.
Você não é Cristo? Você não salva todo mundo, não faz milagre? Então, salva-te a ti mesmo e a nós. Essa atitude é uma atitude de rejeição. Por quê? Porque ele lança dúvida. Não és tu o Cristo? Será que você é mesmo? Será que você é o que fala que você é? Irmãos, toda dúvida, ouça bem o que eu vou falar, toda dúvida bloqueia a ação do Espírito Santo. Toda dúvida bloqueia a ação do Espírito Santo. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 13, versículo 57, versículo 58, se puder colocar na projeção. Mateus 13, 57 e 58. E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Olha o 58. E não realizou muitos milagres ali. Por causa do quê, irmãos? Incredulidade dele. Em nome de Jesus, não bloqueie a porta da bênção para a tua vida. Creia. Não seja incrédulo. Não duvide. Acredite. Você pode ter todas os sintomas, as circunstâncias na tua frente dizendo que não vai dar certo, mas continua confiando, porque se Deus falou, se Deus mandou, vai funcionar. Aleluia, aleluia. E a segunda coisa que esse homem fez, como mensagem de rejeição, ou melhor, como rejeição à mensagem da cruz, foi o egoísmo. O que ele diz no verso 39? Salva-te a ti mesmo e a nós. Eu estou querendo sair desse sanhaço que me meteram, ou que eu me meti. A questão só para si. Toda pessoa que rejeita a mensagem da cruz só pensa em si mesmo. Está sentado, né? Continua sentado. Tem cristão que está na igreja, algumas vezes até participando de ministério, mas ele rejeita a mensagem da cruz. Vou repetir. Vocês estão sentados, tá bom? Que ninguém toma susto e cai. Tem gente, e talvez aqui dentro dessa casa, que já esteja conosco há muito tempo, mas ainda não entendeu a mensagem da cruz. Porque só quer as coisas para si. Para si. É meu. É a minha bênção. É a minha vitória. É a minha família. É o meu casamento. É meu. Não entendeu a mensagem da cruz. Porque tudo que Jesus fez foi por causa de nós. Aleluia. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Augusto Strong, ele diz: o pecado é o egoísmo que se divide em vários outros. Se lembra do rico? Capítulo 12 de Lucas, aquela parábola que Jesus contou. Alma minha, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Estou imitando aqui meu pastor Gesiel Gomes, que falava desse jeito quando citava essa mensagem. É isso aí. Quero mais. Vamos produzir para acumular mais. Mais. Esse mais é para quem? Para mim. Cuidado com esse capitalismo selvagem. Cuidado com esse consumismo. Irmão, tem gente que tem a petulância de pedir ao marido mais um sapato. Aí o esposo abre o armário e conta 52 pares de sapato. Irmã, dobra o teu joelho e pede perdão a Deus. Tô brincando não tô brincando não. Por quê? Porque a gente vive de consumir.
Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com esse negócio. Segunda atitude da cruz. Atitude do arrependimento. Versículo de número 40. O outro ladrão. E é interessante que os dois são bandidos, né, irmão? Os dois são fora da lei. São tudo elementos. Eu gosto quando a polícia fala, esse elemento, eu me abarro disso, é o elemento, né? São dois elementos, né? Um que tinha um coração que rejeitava a mensagem da cruz. E o outro elemento, ele tinha um coração arrependido. Então existem elementos que têm um coração arrependido. É por isso que bandido bom é bandido que se arrepende. O texto diz, mas o outro criminoso, o outro bandido, respondeu ou repreendeu, dizendo, ô maluco, tu não teme a Deus? Que isso, rapaz? Estamos aqui nessa pendaíba porque a gente mereceu, tá entendendo? Mesma coisa, e tu tá aí tirando onda. Se fosse hoje, no Rio de Janeiro, ele falar mais ou menos assim. É isso aí, irmãos. O que ele está dizendo? Duas coisas nesse texto. Primeiro, ele está dizendo que há, mesmo entre os fora da lei, mesmo entre aqueles que estão afastados, mesmo entre os pecadores, existe temor de Deus. Nem ao menos temes a Deus. Em nome de Jesus, meu irmão. O texto sagrado diz lá em Salmo 111, versículo 10, que o princípio, que o temor a Deus, melhor dizendo, é o princípio do quê, irmãos? Da sabedoria. Então, em nome de Jesus, tema o Senhor, porque o coração arrependido é o coração que teme a Deus, que sabe que Ele é soberano, que Ele é o maior, que Ele é rei, que Ele é tudo em todos, que Ele é poderoso para nos salvar, mesmo sendo pecadores. Isso é importante. E segundo, no versículo 41, o reconhecimento do pecado. O texto vai dizer, e nós, na verdade, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Meus queridos, o coração arrependido é um coração que reconhece o pecado. Estou vendo aqui alguns meus alunos lá do colégio, e eu acho mó barato, né? Quando a gente chama atenção na turma pela bagunça, por alguma coisa, aí o cara que está lá fazendo mó algazarra, não fui eu não, professor. Eu tô olhando para a figurinha assim. Isso não acontece no colégio não, isso acontece em casa, na família. Não, fez nada. É comigo. Hã? Não sei. Hã? Quem deixou esse prato sujo na pia sem lavar? Não fui eu. Aí a gente pergunta para a família inteira. Não foi ninguém, né, irmão? Ele apareceu, saiu sozinho lá do armário, foi na cozinha, na geladeira, abriu a porta da geladeira, pegou a comida, jogou a comida fora, que eu não sei o que aconteceu, né? Não sei se o prato consegue comer sozinho, mas aí ficou lá, foi sozinho. Isso é um princípio, irmãos, começou desde o Éden. Triste isso, né? Quando, depois do pecado, Deus pergunta, o que aconteceu, Adão? Olha de mímica aqui. Aí foi perguntar para a mulher, que a mulher falou. Foi a serpente. Percebeu, irmão? Ninguém tem culpa de nada. Trabalhava no local que quando sumiu alguma coisa, falava, já sei, a culpa foi do diabo, né? Porque sumiu aqui, deve ter sido ele o culpado.
Quando você tem um coração arrependido, a culpa não é do outro, a culpa é sua. Toda vez que eu vejo um coração arrependido, eu vejo Davi. Senhor, pequei contra o céu e contra a terra. Capítulo 51 dos Salmos, versículo 1 ao versículo 3, se puder projetar. Foi um dos textos mais lindos da Escritura. Se você puder ler o capítulo todo, vale muito a pena, porque Davi, ele é chamado na Bíblia Sagrada homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era perfeito, pelo contrário, os pecados dele eram cabeludos, irmão. O que Davi aprontou, Davi não era fácil. Mas a Bíblia registra que ele é homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha esse negócio. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Texto maravilhoso da Bíblia. Isso que agrada a Deus, irmãos. É isso que Deus quer ver na gente. Arrependimento. Gente que reconhece. Eu não tenho sido um bom pai, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho. Me perdoa. É isso que é um coração arrependido. E a terceira atitude desse ladrão arrependido, eu acho lindo na Bíblia Sagrada, está no versículo 42, irmãos. E aqui está a diferença entre o verdadeiro arrependimento. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra de mim, Senhor. O que ele fez? Ele teve a visão do Salvador. Porque não é só ter um coração quebrantado, não é só dizer que se arrepende, que fez errado, que deu mole. Não, é você virar para Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Porque quem pode acertar a tua vida é Jesus de Nazaré. Quem pode endireitar esse teu temperamento terrível é Jesus de Nazaré. Quem pode te fazer um homem dócil, tranquilo, uma mulher respeitável é Jesus de Nazaré. Lembra-te de mim, Senhor. Essa é a diferença entre Pedro e Judas. Porque Pedro e Judas se arrependeram. Os dois se arrependeram. Que isso, pastor? Judas se arrependeu. Mas só que o arrependimento dele não teve a outra parte. Qual é a parte? Buscar o Salvador. E Pedro, ele teve a coragem de se confrontar com Jesus de Nazaré e receber o perdão. Porque ambos, Pedro e Judas, traíram a Jesus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha como que a Bíblia Sagrada condensa isso de forma perfeita. Apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, o texto diz: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, versão da NVI, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Tem o arrependimento, a NVI fala de remorso, eu gosto de falar de arrependimento, mas um arrependimento se busca o quê? A salvação. É o arrependimento para a vida. E outro é para a morte. Porque você só, eu não valho nada, eu não presto, eu não faço nada certo, meu Deus, eu vou acabar com a minha vida. Seu arrependimento para a morte. Agora o arrependimento eu não presto mesmo. Só estou errado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Portanto, meu irmão, corre para Jesus, com o coração arrependido. E para a gente terminar,
A mensagem do amor, que é a mensagem da cruz. Jesus diz no versículo 43, respondeu ao ladrão, né? Alguns gostam de falar o bom ladrão. Irmão, nada de bom, irmão, é ladrão. É. Mas é o ladrão arrependido. Jesus respondeu, eu garanto, hoje, 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 você estará comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois que você der o dízimo, não é quando você endireitar, parar de fumar, tá muito ruim essa tua nicotina, depois quando você se aprumar, quando você estiver legal, quando você começar a terminar, tem que terminar os primeiros passos, aí depois a gente conversa de novo, tá bom? Hoje estarás comigo no paraíso. Quando eu leio esse texto, ele condensa, não vai dar para falar isso, mas eu só quero citar, qualquer dia eu prego sobre esse negócio. Eu vejo condensado a mensagem da cruz nessa expressão. Eu te garanto. Outras versões falam, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Primeira coisa da mensagem do amor de Deus é a garantia, é a promessa, é a verdade. Irmão, Jesus não conta história. Jesus não engana ninguém. Jesus, ele fala a verdade. Jesus, quando fala, ele promete cumprir. Aleluia, aleluia. Não tem essa de você receber uma mensagem de Deus. Pastor Anselmo falava hoje aqui, se Deus falou, eu faço, ele vai fazer. Não depende de você, não depende da tua fé, não depende da tua crença, não depende da tua atitude, da tua santidade. Se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer, porque a sua essência é de garantir a sua palavra. Aleluia. Portanto, meu irmão, em nome de Jesus, eu não sei se vai, se não pode. Deus falou, então confia, porque a palavra dele é verdade. Todo aquele que ama não tem pacto com mentira. Vou repetir. Se tem amor, não tem mentira. Porque a mentira, quando ela é descoberta, ela embaça a credibilidade. Não é isso? Ministério pastoral, nós só temos uma moeda. Uma moeda. Moeda de troca, só temos uma. Qual é? Credibilidade. Credibilidade. A igreja acredita na gente. Então, por isso que a gente não pode dar mole. Porque é isso que a gente tem. Seja qualquer um, irmãos. Muito mais se tratando daqueles que pregam a palavra. Credibilidade. O texto, quando existe mentira, não tem mais crédito, não tem mais credibilidade. E as pessoas ficam temerosas, com medo do que pode acontecer, pode vir a ser. E aí, o texto de João, capítulo 4, diz que o verdadeiro amor, o que ele faz? Ele lança fora todo medo. Aleluia, aleluia. Segundo, dentro desse texto ainda, a gente está no versículo 43, em verdade te digo, eu te garanto que, qual é o tempo que Jesus hoje usa, irmãos? Hoje. O tempo de Deus é hoje. Vou repetir para você entender. O tempo de Deus é hoje. Você entendeu? Não? Vou repetir de novo. O tempo de Deus é hoje. Tu pode repetir isso para ficar guardado? É hoje. Ah, não, amanhã eu começo a ler a Bíblia. É hoje. Amanhã eu conserto. É hoje. Amanhã eu vou pedir perdão. É hoje. Porque se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. E o que Jesus disse que ia acontecer hoje?
Hoje mesmo, você estará comigo. Hoje. Irmãos, quando que o amor chega, o amor não deixa para amanhã. Por isso que a mensagem da cruz é a mensagem de amor, porque é a mensagem para hoje. Porque quem tem fome não espera, irmão. É hoje que tem que ser elevado o sustento. Cara, é hoje a mensagem de amor. Só que a mensagem de amor não se condensa só em auxiliar a tua na parceria, no andar junto. Hoje estarás comigo. Por isso que eu disse para esse pessoal aqui que estava se formando hoje, né? Recebendo certificado de conclusão dos primeiros passos, a igreja vai caminhar com vocês, porque essa igreja tem aprendido com Jesus, e a mensagem de Jesus é mensagem de amor, e para ter amor tem que estar junto. Hoje estarás comigo. E o final, Jesus disse, aonde? Tem um lugar especial, o paraíso. Esse é o estado do reino, irmãos. Às vezes a gente pega esse texto e joga só para o futuro. Ah, não, a gente vai quando morrer, a gente vai lá para o paraíso. E aí, escatologicamente, a gente fala sobre o estado intermediário da alma. Hoje, aqueles que morrem estão no paraíso, antes estavam no seio de Abraão, hoje estão no paraíso. E vai sempre, irmãos, nós temos essa coisa de sempre jogar a Bíblia para o futuro. Sempre não digo, mas em algumas passagens, irmãos, Jesus está contigo. Jesus está morando no teu coração. Tá de verdade, irmão? Tá de verdade? Jesus está com você. Então você já está no paz. Você consegue entender isso? Não. Eu vou repetir. Só estou vendo assim. Já se passaram 12 minutos. Rapidinho, gente. Deixa eu condensar esse negócio. Quando nós estamos com Cristo, a gente pode passar pela pior prova que alguém pode experimentar. Mas se estamos com Cristo, estaremos sempre no paraíso. Essa que é a mensagem do Evangelho, irmãos. O cara estava lá se esvaindo em sangue, igual Jesus, que ele estava pendurado. Talvez não tivesse sido chicoteado tanto como Jesus. Talvez, mas os pregos estavam lá. Estava lá naquela posição incômoda. Geralmente as pessoas morriam de tétano, né? O crucificado. Mas Jesus falou, hoje você estava comigo no paraíso. A gente sempre joga, né? Ah, o cara vai morrer, vai pro céu. Não, é hoje, filho. É hoje. Ele demorou para morrer alguns dias. Jesus, por causa do açoite que ele toma, ele dura 3 horas da cruz. Ele é crucificado ao meio-dia, e quando é 3 horas da tarde da sexta-feira, ele morre. Geralmente, o crucificado ficava de 3 a 4 dias pendurado na cruz, ao ponto que tinham que quebrar as pernas para ele perder o apoio e acelerar o processo de morte. Quando iam quebrar as pernas de Jesus, já está morto. 3 horas. Jesus dura na cruz. Jesus já chega na cruz praticamente morto. E nessas 3 horas, ele consegue falar 7 coisas que ficam para o nosso ensino. E uma das coisas mais gloriosas, ele disse para aquele cara, hoje, você vai estar comigo no paraíso. Aquele cara demorou para morrer pelo menos mais uns 3 dias. Não sei se ele já estava na cruz há algum tempo, ou foram os 3 que crucificaram juntos. Umas versões bíblicas, elas falam uma coisa e outras, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas se os 3 foram crucificados juntos, aqueles caras iam ficar mais 3 dias pendurados. E Jesus disse para o cara, hoje. O cara está na cruz, mas ele já está no paraíso. Você consegue entender isso, filho? Bem-vindo à mensagem da cruz.
A mensagem da cruz não é uma mensagem de triunfalismo. Só vitória, só vitória, só vitória. A mensagem da cruz é a mensagem de amor. Porque tudo que foi feito foi por amor. E mesmo que a gente tenha que se sacrificar, nós vamos continuar amando. Ministério de Louvor, por favor. A mensagem da cruz se resume basicamente nessa palavra. A mensagem da cruz é uma mensagem de amor. É uma mensagem que vai trazer para a gente o sentido dessa palavra. Que a gente tem se confundido muito hoje porque nós olhamos para o amor como uma troca. Olhamos para o amor como um toma lá da cá. Olhamos para o amor como algo passageiro. A gente ama enquanto dá certo. Deu ruim, a gente não ama mais. Na Alemanha, já um estudo foi brecado no Senado alemão, mas continua forte. Que o casamento seja um contrato de 7 anos. Então a pessoa só fica casada por 7 anos. Aí depois de 7 anos ele renova o contrato se quiser. Na Alemanha, irmão. Primeiríssimo mundo. Vai chegar no Brasil esse negócio qualquer dia. Por quê? Porque amor é quando dá certo. Só que a mensagem da cruz, irmãos, é por isso que é a maior mensagem. Porque aos olhos humanos, o que mais deu errado foi esse tal de Jesus, que reuniu tanta gente e terminou na cruz. Tanto é que quando Jesus morre, o pessoal se dispersa. Cada um vai para um canto. Porque o que eles tinham de mais precioso foi perdido. A esperança que eles tinham na restauração de Israel foi perdida. Mas a mensagem, irmãos, a mensagem de amor. E Jesus ressuscita ao 3º dia. E todos veem a sua glória. Só que a glória de Jesus, ele não é refletida num anúncio público para todo Israel. Jesus, ele não chama uma coletiva de imprensa para dizer, eu ressuscitei. E às vezes eu fico pensando assim, seria mais fácil? Jesus chama todos os repórteres da Palestina e fala, aqui ó, se lembram de mim? Aqui, o cravo, sou Jesus, legal? Tô vivo. Seria mais fácil, gente. Todo mundo na hora ia, é Jesus. A pessoa se Jesus chegasse para Pilatos, para Herodes, aquele carcamano, o que Jesus faz? Fala para mim o que Jesus faz, irmãos. Ele reúne os 12 cabeças de Bade. Com todo respeito aos discípulos, mas eles eram muito limitadinhos. Todo mundo aqui da IR, qualquer um de vocês é melhor do que qualquer um dos discípulos. Não tenho dúvida disso, irmão. Tenho dúvida. Estou falando assim, não é para... Não, eles eram... Jesus falava 10 vezes a mesma coisa e o cara não entendia. Deus do céu. Pedro chegou, pô, tô preparado para o evangelismo. Botou a espada na mesa. Isso é igual o pessoal de missões foi sair, não. Tô preparado, tô com o revólver aqui, tô com a pistola aqui, qualquer coisa. É assim, irmão, os discípulos eram assim. E Jesus pega esse grupo de turrões, mas a galera que chega, e ele derrama o seu espírito, e eles são inundados pela mensagem da cruz. E qual é a mensagem da cruz? É o amor. E eles largam as suas vidas, os seus interesses, e vão em todas as cidades anunciando o Jesus ressuscitado. Todos morreram.
Uns foram crucificados, outros crucificados de cabeça para baixo, degolados, lançados às feras, queimados vivos. Mas a mensagem continuou firme, irmãos. Porque essa mensagem não depende do outro lado, depende do amor que inunda o nosso coração. E se você está aqui, é porque muita gente morreu nessa nação para que chegasse o evangelho até os teus ouvidos. E hoje, meu irmão, o bastão está na tua mão. É você que vai continuar disseminando essa mensagem de amor, a mensagem da cruz, a mensagem da entrega, a mensagem do tamo junto de verdade, a mensagem do paraíso. Hoje, aleluia. Fique de pé na presença de Deus, irmão. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor.